بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Respeitosos irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em primeiro lugar, é de louvarmos e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por ter nos dado esta oportunidade de cá estar presente em frente de vós para podermos contribuir com o pouco que a gente sabe, com o pouco do nosso conhecimento e mandar saudações e bênção a Muhammad sallallahu alaihi wasallam e esta saudação extensiva para seus companheiros, suas esposas, em suma todos aqueles que aceitaram o kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam até o dia da Qiyamah. Inshallah, hoje eu venho com um tópico sobre o qual muitos dos pais ou muitos dos encarregados de educação, eles acabam deixando isso para trás, porque não valorizam, não sabem qual é o benefício, qual é o fim benéfico para eles. Eu hoje falarei acerca da recompensa dos pais por terem dado boa educação aos seus filhos. Qual é a recompensa que os pais ganham? Qual é a recompensa que os pais ganham? Ou então, qual é a recompensa que os pais ganharão no dia da Qiyamah, isto é, no dia da Qiyamah, por eles terem dado boa educação aos seus filhos? Visto que hoje em dia muitos dos pais encarregados de educação estão completamente negligentes, estão completamente afastados dos seus filhos na educação, isto é, eles não estão preocupados com a educação dos seus filhos. Até parece que a função dos pais hoje em dia é de fazer filho e deixar tudo à beira, sem se preocupar com a educação da mesma criança. Então, os pais não estão preocupados hoje em dia. Por quê? Porque eles não têm o conhecimento da recompensa que eles ganham, da recompensa que eles ganharão por darem boa educação aos seus filhos. O grande exemplo, prezados irmãos e irmãs, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz no hadith que as ações do filho de Adam alaihi salatu wassalam param de serem contados, ou então a gente sabe que os livros das ações dos seres humanos fecham com a sua morte. Bastar a pessoa morrer, então o seu livro de boas ações, o livro das ações é fechado. A partir dali, as ações já não contam para este mesmo servo. Então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz no hadith que as ações do filho de Adam param ou cortam-se, param de contar com a sua morte, excepto 3 coisas. E prezados irmãos, se a gente for a ver essas 3 coisas que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciona, uma das coisas está lá a categoria de um filho, sobre o qual este mesmo filho não vai empregar o que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz neste hadith, se o pai não for forte na educação, se o pai não desempenhar o papel forte na educação deste mesmo filho, então este pai não irá adquirir nada deste mesmo filho. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciona a primeira coisa sobre a qual o filho de Adam, o homem, quando parte deste mundo, então fica a contar o livro das ações, ele fica ainda a marcar. A primeira coisa que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz é sadaqatul jariya,
aquela caridade contínua que o filho de Adão, que o homem dá, ou então que o servo dá uma caridade contínua sobre a qual esta mesma caridade ele beneficia as pessoas por longo tempo. Vou dar exemplo, vou exemplificar aqui para melhor entendermos o que quer dizer Sadaqatul Jariya. Sadaqatul Jariya é aquela caridade, por exemplo, alguém de boa fé, ele está numa comunidade, então ele decide abrir um poço naquela comunidade. Ele abre aquele poço e ele intenciona, ele diz com Allah: eu abri este poço para beneficiar as pessoas desta comunidade, para que eles busquem água neste poço. Então, esta pessoa, se for a perder a vida, enquanto as pessoas ainda continuarem a catar água naquele poço, então o livro das ações, ou então o livro fica a contar como se ele estivesse a ganhar a recompensa sobre a qual aquelas pessoas catam água naquele poço. Ou então alguém decidiu por si: eu quero construir um masjid. Então ele faz um masjid com o propósito deste masjid beneficiar as pessoas daquela comunidade. Ele fez um masjid: Allah, e eu faço o masjid com a intenção desta comunidade se aproveitar deste mesmo masjid. Então esta pessoa, quando partir deste dunya, então mesmo que ele esteja morto, então ele ganha a recompensa do masjid, por as pessoas estarem a habitar no masjid. Então este é considerado Sadaqatul Jariya. Foi a primeira coisa que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciona. A segunda coisa que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciona é o conhecimento, o ilm que a pessoa empregou. Então a pessoa aprendeu o ilm, ele não só aprendeu, parou. Depois dele aprender este mesmo ilm, ele ensinou às pessoas. Ele aprendeu e ensinou às pessoas. Então, depois deste mesmo servo perder a vida, ou então ele falecer, ele estando lá no Qabr, então o livro das ações continua ainda aberto e ele ganha recompensa por causa daquele conhecimento que ele ensinou às outras pessoas. Então, a última coisa que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciona neste hadith é Waladun salihun yad'u la. Aquele pai que parte deste dunya, e não só ele partiu deste dunya e deixou seu filho, ele ensinou o seu filho, deu boa educação ao seu filho, sobre o qual este mesmo filho recorda-se do pai, e este mesmo filho levanta as suas mãos e pede a Allah subhanahu wa ta'ala, faz dua Allah subhanahu wa ta'ala a favor do seu pai. Ele faz dua Allah subhanahu wa ta'ala a favor do seu pai. Então esta é a terceira coisa sobre o qual o servo, mesmo estando morto, então o livro das suas ações ainda continua contando. Então, prezados irmãos e irmãs, se nós não ensinamos, ou então nós não conseguimos fazer uma caridade, não conseguimos dar uma caridade contínua, não temos capacidade de dar uma caridade contínua, não temos capacidade de ensinar alguém, não aprendemos algo, ou então não conseguimos ensinar alguém. Nós temos filho em casa, porque o que custa a gente dar boa educação a este mesmo filho, para com que quando a gente partir deste dunya, esse nosso filho recordar de nós, fazer dua para nós, fazer dua Allah subhanahu wa ta'ala a favor de nós. Este é um grande benefício, então este é uma grande recompensa que o pai ganha quando ele deixa um filho educado, quando ele deixa um filho com boas maneiras. Então, a partir de já, irmãos e irmãs, pais encarregados de educação, vamos ser vigilantes na educação dos nossos filhos, pois nós teremos benefício e teremos inúmeras recompensas perante Allah subhanahu wa ta'ala. Pois dar educação a um filho nunca foi algo fácil. Por quê? Porque a gente acaba deixando os nossos filhos desviados por causa
do amor que a gente tem para com os nossos filhos. O amor excessivo que a gente tem para com os nossos filhos acaba nos deixando de dar a boa educação a ele. E não só paro por ali, trago um hadith narrado por Buraida radiyallahu anhu. Ele narra um hadith em que ele diz que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz que aquela pessoa que aprende o Coran, aquela pessoa que sai à procura do conhecimento do Coran, ele aprende o Coran, e não só, ele ensina este mesmo Coran, ensina as pessoas este mesmo Coran. No dia da Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala vai presentear esta mesma pessoa por uma coroa cujo esta mesma coroa, o seu brilho é superior ao brilho do sol. Então esta mesma pessoa será presenteado por Allah subhanahu wa ta'ala por ele aprender o Coran e ensinar este mesmo Coran. Agora, no final deste hadith, vem aqui, prezados irmãos, algo que tem a ver com o nosso tópico, que é a recompensa aos pais por terem dado boa educação aos seus filhos. Não só, Allah subhanahu wa ta'ala vai chamar os pais deste mesmo servo, o pai deste mesmo homem, o pai desta mesma criança. Allah subhanahu wa ta'ala vai chamar a eles e vai presentear a eles por 2 vestes, sobre o qual o valor deste mesmo vestuário é superior a tudo que existe nos céus e tudo que existe na terra. E os pais vão ficar interrogados, vão questionar. Eles dirão que por que a gente está a ser presenteado por isto? Por que a gente estamos a ganhar este privilégio? O que a gente fez de especial para a gente ganhar isto? Então eles serão ditos que vocês ganharam ou estão a ser dado este vestuário por vocês darem boa educação aos vossos filhos e vocês incentivaram os vossos filhos a aprenderem e vocês empregaram um bom conhecimento aos vossos filhos. Aqui está, prezados irmãos e irmãs, pais e encarregados de educação. A recompensa, prezados irmãos, hoje a gente pode não levar assim muito a sério a boa educação aos nossos filhos. Por quê? Porque a gente hoje está a ouvir e nem até é preciso a gente duvidar, porque aqueles prezados irmãos e irmãs, aqueles que têm filhos bem educados na sua comunidade, no seio da comunidade, as pessoas falam sobre eles, que para mashallah, para aquele senhor tem bons filhos, tem filhos educados, alhamdulillah, para aquele senhor tem filhos educados. Até por causa desta boa educação, as pessoas da comunidade acabam cobiçando este mesmo homem. Então, prezados irmãos, este não só é recompensa de algo que a gente não está a ver, até algo que a gente está a ver, a gente consegue notar isto. Então imaginemos, prezados irmãos e irmãs, no dia da Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala chamar a nós, chamar a pai, mãe, encarregados de educação, Allah subhanahu wa ta'ala presentear, dar este grande presente em frente de tanta multidão e cujo a razão sobre a qual deste mesmo presente é de ter dado boa educação ao filho. A partir de já, irmãos e irmãs, pais encarregados de educação, depois de ouvirem este pequeno conselho meu, então a gente levar a cabo a tentarmos no máximo dar boa educação aos nossos filhos. Só assim a gente terá bons resultados aqui no Dunya, e não só aqui no Dunya e no Akhira, também seremos felizardos, pessoas com tanta felicidade no rosto diante de muita multidão.
por aqui termino. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.